Meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. Meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, que é a base para a nossa reflexão de hoje, cujo tema é fome e sede de justiça. A palavra diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque herdarão o reino dos céus. Quem tem fome de justiça será saciado. Este versículo faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus descreve as bem-aventuranças, ou seja, as atitudes e características que agradam a Deus e que são características do reino dos céus. Fome e sede são expressões que demonstram um desejo profundo e urgente, e neste caso, Jesus se refere ao desejo por justiça. Refletir sobre a fome e sede de justiça, mencionado por Jesus, é como esse anseio deve ser cultivado em nossas vidas. A promessa para os que buscam a justiça é de que serão saciados. A fome e a sede são necessidade básica do corpo humano, mas no contexto de Mateus 5,6, Jesus fala de uma fome e sede espiritual, ou seja, fome e sede espirituais. Elas representam um desejo profundo e urgente por justiça, um desejo de ver o bem prevalecer, de viver de acordo com a vontade de Deus e de ver o reino de Deus sendo estabelecido no mundo. Muitos, ao longo da vida, têm uma fome e sede de muitas coisas, como sucesso, fama, riqueza e prazer. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira satisfação vem quando buscamos, acima de tudo, a justiça que provém de Deus. A verdadeira plenitude não está nas coisas temporais, mas na justiça de Deus. No livro dos Salmos, no Salmo 42, nos primeiros versículos 1 e 2, o salmista expressa seu desejo profundo por Deus, comparando-os à sede de uma serva por águas correntes. Esta é a intensidade com que devemos buscar a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a conformidade com a sua vontade, a retidão que vem de seu caráter e ações. Ela é expressada em suas leis, em seu tratamento justo com as pessoas e em sua ação para corrigir o mal e promover o bem. A justiça de Deus não é apenas uma questão de cumprir regras, mas de viver em alinhamento com o coração de Deus. A justiça de Deus é vista de maneira plena na obra da cruz, onde Ele tomou sobre si o castigo que era nosso, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. Romanos 3, 24 e 26. Esse é um exemplo da justiça de Deus. A cruz é o maior exemplo de justiça divina, pois foi através da morte de Jesus que a justiça de Deus e sua misericórdia se encontraram. Buscar a justiça de Deus é viver de acordo com seus princípios, praticar o bem, lutar contra a injustiça e fazer a vontade dele em nossas vidas. Não devemos apenas desejar que o mal seja punido, mas também que o bem se manifeste em todas as áreas da sociedade. O mundo está repleto de injustiça, desigualdade social, corrupção, violência, exploração, opressão, tudo que há de ruim, meu irmão, criminalidade, meu irmão, tanta coisa ruim, porque esses problemas afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. E muitos clamam por justiça. Jesus, ao falar sobre a fome e a sede de justiça, nos desafia a não ignorar as injustiças, mas a ter um coração quebrantado e disposto a lutar por elas. O cristão deve se importar com as injustiças do mundo e ser um agente de mudanças. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas algo que deve ser vivido e manifestado aqui e agora.
Quando buscamos a justiça de Deus, buscamos também trazer justiça aos outros. A história de Zacarias, escrita no livro de Lucas 19, de 1 a 10, mostra o homem que, ao ser tocado por Jesus, se arrependeu de suas práticas injustas e buscou a restauração, devolvendo o que havia roubado. A justiça de Deus levou à transformação pessoal e social. Jesus promete que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Isso significa que Deus saciará esses desejos profundos, trazendo a verdadeira justiça para a vida dele, seja na forma de paz interior, restauração de relacionamento, ou até mesmo a mudança de circunstâncias externas. A busca pela justiça de Deus não é em vão. Podemos estar em meio à luta e às dificuldades, mas a promessa de Deus é clara: seremos satisfeitos em momentos de injustiça. Devemos confiar que Deus, no seu tempo, trará a justiça de vida, seja aqui ou na eternidade. Em Apocalipse 6, 9 ao 11, vemos os mártires clamando por justiça diante de Deus. E ele promete que a justiça será feita. Embora a justiça divina possa demorar, sabemos que ela é certa e virá de acordo com a vontade de Deus, no tempo dele e não no nosso. Para desenvolver essa fome e sede espirituais, devemos cultivar um relacionamento mais profundo com Deus. Quanto mais nos aproximarmos de Deus e experimentarmos a sua justiça, mais somos despertados para a injustiça ao nosso redor e mais desejamos ver o seu reino manifestado na terra. Para satisfazermos a nossa fome e sede de justiça, devemos viver em obediência aos princípios de Deus, praticando a justiça em nossos relacionamentos, no trabalho e na sociedade. Devemos ser pessoas que, além de buscar a justiça para a nossa própria vida, também promover a justiça em nossa comunidade, ajudando os necessitados, defendendo os oprimidos e trabalhando para um mundo mais justo. Jesus nos chama a ter uma fome e sede de justiça, não apenas por uma mudança de circunstância, mas por um alinhamento completo com a vontade de Deus. Ao buscarmos favoravelmente essa justiça, confiamos na promessa de que seremos fartos. Devemos ser agentes de justiça em um mundo quebrado, confiando que Deus nos usará para manifestar seu reino e sua verdade. Fome e sede de justiça é um desejo profundo e urgente de ver a justiça de Deus prevalecer, tanto em nossa vida pessoal, quanto no mundo ao nosso redor. Aqueles que buscam essa justiça serão fartos, pois Deus promete satisfazer o anseio por retidão, trazendo transformação e restaurando tudo que está quebrado. Repita comigo, meu irmão. Senhor, nós te pedimos que nos dê uma fome e sede profundas pela tua justiça. Ajuda-nos a buscar a justiça não apenas para nós mesmos, mas para o mundo ao nosso redor. Que o teu reino se manifeste através de nossas ações e que possamos ser instrumento de transformação e restauração em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, eu sou Josimar Vieira, seu irmão em Cristo Jesus.